Olá, irmãos, graça e paz, tudo bem com vocês? Eu quero falar uma palavra com vocês aqui que é muito bonita. É a respeito da edificação da casa do Senhor, mas é através de coisas enigmáticas. São coisas que não são fáceis para falar, principalmente aqui nesse ambiente agora que eu tô. Mas é aqui que eu quero gravar, até mesmo para ficar documentado isso, porque eu não quero esquecer dessa palavra que o Senhor me deu. É uma palavra muito bonita. Não é fácil de falar, também não é fácil de se entender, mas eu vou me esforçar aqui para falar e vocês vão se esforçar para entender, tá bom? Eu tô com o meu mapinha aqui. Aliás, ele estava até ali em cima do muro, começou a ventar, quase que ele caiu lá embaixo. Infelizmente, agora começou a ventar. E eu não quero gravar em outro momento, eu quero gravar agora porque depois eu tenho outras coisas para fazer. Então eu vou gravar esse vídeo aqui em duas partes, tá bom? Na primeira vai ser a junção das peças do quebra-cabeça. Eu vou pegar as peças do quebra-cabeça, vou pôr na mesa, vou começar a desvirar as peças para vocês verem o formato do desenho e depois nós vamos juntar as peças, tá bom? Por isso que eu quero fazer em dois vídeos, para o celular não desligar. Geralmente quando tem sol batendo no celular ele esquenta e desliga, vocês sabem, né? Então é o seguinte, presta atenção. Vocês já leram o livro de Eclesiastes? Ele é um livro difícil de entender, né? Às vezes parece até que Salomão tá doido quando escreveu aquele livro. Mas aquele livro foi escrito com muita sabedoria. É um livro tremendo. E é um livro que nós vamos ter que contextualizar ele um pouquinho. O que eu vou falar aqui para vocês vai ajudar qualquer um a ler o livro e entender, sei lá, 60%, 70%, talvez até 80%, depende do entendimento, do esforço de cada um. É um livro que o Senhor me deu entendimento para ler. E eu sei o porquê que é tão complexo de se entender aquele livro, mas a chave está no final. Está no início e está no final. Mas tem que conhecer o contexto de vida do rei Salomão, não é verdade? Então vamos lá. Em Eclesiastes 3, nós vamos fazer uma leitura rápida, eu deixei ali já no jeito, e nós vamos falar aqui esses pontos que eu anotei, sobre o reinado de Salomão, milênio, né? Nós vamos falar sobre pedras vivas, a obra do Espírito do Senhor de juntar pedras e espalhar pedras, está tudo relacionado. E alguns textos em Jeremias. Isso daqui é um esboço para eu não perder ali o que eu vou falar, o que eu quero falar para os irmãos. Então, irmãos, contextualizando a vida de Salomão, antes da gente ir para a leitura, vocês sabem que Salomão foi um grande rei. Ele foi um rei que ele foi chamado de filho de Davi, não foi à toa. Ele é uma figura de Cristo, mas é aquele que figurou o reinado de Cristo. Nenhum outro rei figurou o reinado de Cristo no milênio como Salomão figurou. Por isso o nome dele é Shalom, que é rei de paz, Shalom. E rei de justiça também. Durante o reinado dele, toda a terra estava em descanso. Não é só a questão de Jerusalém reinar sobre toda a terra. É a questão de haver paz sobre todas as nações da terra. E não só isso. Todas as nações da terra, cada um saía dos seus lugares e ia para Jerusalém, ouvia a sabedoria do rei Salomão. E ele aproveitava para divulgar a lei, a Torá e as coisas referentes ao Deus de Israel. Bom, tem todos aqueles eventos que vocês sabem, né? Eu já falei. E aí, Deus usou a vida de Davi como também figura de Cristo, mas a vida de Davi figura mais a luta que Cristo tem junto com o seu povo agora, contra principados e potestades, até que o Pai coloque todos os inimigos debaixo dos pés do Filho. Temporada de Davi. Davi uniu as duas casas de Israel, é o que Cristo está lutando com a igreja para fazer agora. E depois, quando Deus coloca todos os inimigos debaixo dos pés de Davi, e isso está escrito, se eu não me engano, em 1 Reis 5, Salomão vem com a missão de edificar a casa do Senhor. E ele edifica, dura 7 anos essa edificação, e quando ele termina de edificar a casa, ele faz uma oração profética, mostrando que até ali, naquela oração, ele já tinha grande conhecimento da parte do Senhor, porque ele edificou a casa que o próprio pai deu a planta para o pai dele, para Davi, que passou para ele, e ele edificou conforme tudo o que estava escrito, estabeleceu as novas leis, porque o Senhor amplificou a Torá, ele colocou leis que não estavam na Torá, e virou lei para Israel. Aquela questão dos levitas, das numerações, Deus escolher 24 homens
turnos para músicos. 12 turnos com 24 homens. Olha as numerações, 12, 24. 24 vezes 12 vai dar 288, que é 2 vezes o número 144. Depois Deus vai estabelecer 12 turnos, ou 24 turnos, com 24 mil homens para cada turno. Então isso nos leva para Apocalipse, lá para os 24 anciãos, episcopos, os 24 presbíteros, que têm harpas nas mãos, incenso com as orações dos santos. Aquilo ali é um modelo da igreja. Aquilo ali é espetacular. E o número 24, 12 por 12, tem os 144 mil dentro do mesmo livro. A edificação da própria cidade já nos revela essas coisas. O muro tem 12 portas. Nas portas escrito o nome das 12 tribos de Israel. O muro tem 12 fundamentos, escrito o nome dos 12 apóstolos. 12 por 12, 144. 12 vezes 12, 144. 12 mais 12, 24. 12 vezes 12, 144. Estamos falando do milênio, 144 mil. O muro tem 144 côvados, que é medida de anjo, ou seja, mensageiro. Irmãos, é uma coisa incrível, né? Então, o que Deus deu para Salomão fala a respeito de tudo isso. E eu estou aqui trazendo as peças do quebra-cabeça, jogando na mesa, desvirando as peças para vocês. Vocês já estão vendo as peças. Vamos montar um quebra-cabeça. Por isso que o início do estudo aqui fica mais para remontar essas coisas. Aí o que acontece? Bom, lá em Apocalipse nós temos um cumprimento cabal dessas coisas. Por isso que após o anjo de Jesus ter mostrado para João toda a Nova Jerusalém, o Senhor Jesus fala: eu sou a raiz e a geração de Davi. Acabou de mostrar o edificador, acabou de mostrar a sua edificação, a esposa do Cordeiro, e falou: eu sou a raiz e a geração de Davi. A raiz de Davi é Salomão, figuradamente. E o que aconteceu na geração de Davi? A unificação das 12 tribos, das duas casas de Israel. Tremendo, não é? Fala a verdade. Isso é tremendo. Salomão, volta agora na história. Salomão pecou. Ele cometeu grande idolatria. Nenhum homem foi tão idólatra nessa terra como Salomão. Apesar de Deus ter mostrado tanta bondade e misericórdia com Salomão e ter dado tanta sabedoria para ele, como não deu para nenhum outro rei antes dele, e nenhum outro rei depois dele foi tão sábio como ele, a não ser o próprio Senhor Jesus e depois a edificação do Senhor Jesus. Paulo foi mais sábio que Salomão. Pedro foi mais sábio que Salomão. Então, Deus deu tanta riqueza para Salomão e Salomão acabou se esquecendo do Senhor por causa de muitas mulheres, por causa de muita riqueza. E pronto, Deus arrancou o reino das mãos de Salomão e dividiu o seu reino em duas tribos, em duas casas, em dois reinos. E ali Deus começou a trabalhar, fazendo um plano para mostrar para ele como ele alcançaria as nações e salvaria os gentios e faria dos gentios parte das 12 tribos de Israel. Lindo, né? Então pronto, depois disso, na velhice, Salomão se arrependeu e escreveu o Eclesiastes. E escreveu, irmãos, de uma maneira enigmática. O que Salomão está falando em Eclesiastes, ele está falando dele. Quando ele fala é vaidade, é loucura. Quando ele fala coisas ali que parece que ele não tem discernimento entre um homem e um animal, que ele não sabe muito bem das coisas, e que ele viu que o muito saber, a sabedoria é vaidade. Ele está falando dele mesmo, a loucura que começou a entrar no coração dele, quando ele, com tanta sabedoria, começou a ficar confuso. Imagine, o pecado seduziu, enganou o rei Salomão, e depois ele começou a entrar num momento de loucura, a achar que a sabedoria não tem diferença nenhuma. Para que tanta sabedoria, sendo que um homem sábio e um homem que não tem sabedoria vai para o mesmo lugar? Para que fazer tantas coisas se uma outra pessoa vai assumir aquilo ali? Aí ele começa a falar, lá no a chave está no início e no final do livro, porque o meio é complexo. No início do livro ele está falando que ele não negou nada aos olhos dele. Tudo que o coração dele desejou, ele fez. Embora Deus deixou ele fazer tudo o que ele queria.
sendo que ele não transgredisse a lei. Tanto que ele não transgredisse a lei, ele poderia fazer o palácio dele, que ele demorou 13 anos para fazer, poderia fazer tudo, menos ter tudo aquilo de mulher, começar a voltar para o Egito com os cavalos, multiplicar prata e ouro e fazer tudo aquilo que no livro da lei estava proibido a um rei de Israel fazer, claramente. Israel nunca mais poderia voltar para o Egito. Salomão fez cavalos irem para o Egito. Não poderia multiplicar muita prata e muito ouro. Não poderia, um rei não poderia ter para si muitas mulheres. E Salomão teve só 1000. Se ele tivesse metade da metade disso, estaria errado. E um rei teria que ler a Torá, uma porção da Torá todos os dias, para ele saber como convém agir diante do Senhor, do Deus de Israel. Então Salomão já começou a transgredir antes mesmo de todas aquelas mulheradas. Bom, aí ele entrou em um momento de loucura e começou a ter conflitos internos. Mas Deus falou ao coração dele e ele escreveu esse livro. Ele não está falando tão explicitamente que ele errou, que ele pecou, que era dele a respeito dele o livro. Mas o livro está falando dele, irmãos. Presta atenção. Ele tem consciência que ele falou. Nós podemos ver que ele está falando dele quando ele fala que ele não negou nada aos olhos dele. Tudo que o coração dele pediu, ele fez. Já nós vamos ter que ir para a parte 2. Agora mesmo. Eu vou continuar isso daqui na parte 2, tá bom? Porque aí eu tenho a garantia de que está gravando tudo que eu estou escrevendo. Eu estou gravando com a câmera traseira, eu tenho que ter a garantia para não perder o material. Chega de ficar gravando e perdendo material. Estou gravando debaixo do sol, então o celular esquenta. Vamos continuar esse pensamento na parte 2, tá bom? O link vai aparecer aí na tela final, aí a gente continua.